Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Alunos, tudo bem com vocês? Dando então continuidade ao nosso curso sobre os direitos humanos, ao nosso estudo sobre os direitos humanos, hoje nós vamos tratar então da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, aí conhecido como Tratado de Nova York, tá bom? Pessoal, esse decreto é o 6949 de 2009. E vocês já sabem que quando eu chamo a atenção para a data, né, algo é importante. Então vamos lá, como sempre o decreto está aí, né, à mão para vocês, e ele data de 2009, tá? Ele foi assinado lá em Nova York. Professora, por que é importante eu conhecer, eu saber que ele é de 2009? Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que eu tenho um tratado, uma convenção internacional sobre direitos humanos que versa sobre pessoas com deficiência, exemplo, o Tratado de Marrakech, né, sobre pessoas com deficiência visual e congêneres, e também o Tratado de Nova York, aqui, que fala sobre as pessoas com deficiência, eu estou falando aí de tratados com status de emenda constitucional. Perceba que ele é datado do ano de 2009, ou seja, ele vem depois, né, ele é posterior à emenda constitucional 45 de 2004, ou seja, aquela nossa velha e conhecida emenda que institui aquele rito qualificado para que um tratado internacional que verse sobre direitos humanos tenha o status, então, de emenda à Constituição, tá bom? Ou seja, este tratado, conhecido popularmente como Tratado de Nova York, onde ele foi assinado, ele tem status de emenda à Constituição, tranquilo? E vocês vão encontrá-lo na íntegra, então, neste link que vocês possuem no material de vocês, e claro que deve ser lido de ponta a ponta, tá? Não há dúvidas que ele deve ser integralmente lido. Aqui nos nossos slides, pessoal, ele está na íntegra também. E aí vocês já sabem, né, que infelizmente para alguns tratados, algumas convenções internacionais, a leitura dele na íntegra é obrigatória para que a gente possa ir comentando ponto a ponto. Infelizmente, é assim que funciona quando a cobrança desses tratados é letra de lei, tá? E aí, para diversas bancas, para diversas provas, infelizmente, é assim que funcionam esses tratados. E claro, né, a gente não vai ler de ponta a ponta, mas a gente vai conversando aí sobre artigo por artigo, tá bom? E o que for pontuado aí como de mais importante, de maior incidência e cobrança em prova, ou de possibilidade maior de cobrança em prova, nós vamos aí fazendo o destaque, você vai destacando no teu material, ou vai assinalando então aí no seu caderno, combinado? Então, sem mais delongas, artigo 1º, a gente primeiro vai falar do propósito, então, né? Por que desse decreto, por que desse tratado, tá? Esse tratado visa, então, proteger os direitos humanos, as liberdades, as prerrogativas, tá, dos direitos humanos aí, de todas as pessoas que têm deficiência, tranquilo? Por quê, pessoal? As pessoas com deficiência, infelizmente, elas são tratadas de forma desigual, tá? Por mais que antigamente se tentava aí
fomentar a igualdade das pessoas com deficiência ou das pessoas deficientes, tá, pessoal? Essa igualdade ela não era implementada. E ela não era implementada por diversas vezes por falta de legislação. Via-se a pessoa com deficiência ou deficiente como incapaz. Então, é deficiente, é incapaz. Então, isso não pode. Então, levava-se isso ao judiciário, levava-se isso a diversas outras instâncias, tá? E aí a interpretação era nesse sentido de incapacidade. A partir de então, deste tratado, percebe-se que a pessoa deficiente, ela não é uma pessoa incapaz. Esta pessoa é apenas deficiente. Ela não é dotada a priori e sem maior análise de incapacidade perante o ordenamento jurídico brasileiro. Ela é detentora de direitos, de garantias fundamentais e ela é uma pessoa capaz. E é isso que vem afirmando, então, esse tratado, tá bom? Então, vamos lá ver o que mais que ele tem. Ele fala quem são as pessoas com deficiência, quem a gente pode considerar, então, pessoa com deficiência. São aquelas pessoas que têm um impedimento, tá bom, de longo prazo, que é de natureza ou física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, tá bom? Os quais a interação com diversas barreiras podem, então, prejudicar ou obstruir aí a sua participação plena e efetiva com a mesma igualdade de condições, tá? E aí o artigo 2º, ele vem fazendo as definições, tá? Que é essa comunicação, né, dessas pessoas? Abrange aí a língua, a visualização de texto, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, né? Assim como a linguagem também para os auditivos, tá? Então, tudo isso aqui e o uso da tecnologia compõe, então, o que a gente vai chamar de comunicação. A língua, tá, pessoal? Abrange a língua falada, a língua de sinais e outras formas também de comunicação não falada, tá? Para essas pessoas aí que possuem deficiência. Ainda, discriminação por motivo de deficiência significa, então, qualquer diferenciação, qualquer exclusão, qualquer restrição que é baseada na deficiência como propósito de efeito de impedir ou impossibilitar, então, o reconhecimento, o desfrute aí, ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso aqui é discriminação por motivo de deficiência, tá bom? Abrange, então, todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável, tá? Muito se discute no que tange adaptação razoável em provas de concurso público das carreiras policiais, tá, pessoal? Em que não há previsão, então, de adaptação aí do teste de aptidão física, o famoso TAF, né? Para as pessoas aí deficientes. Ou seja, geralmente os TAFs, né, os testes de aptidão física, eles têm corrida, eles têm barra fixa, ou barra dinâmica, né? Eles têm natação, eles têm salto, enfim. E aí, como que uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, ele fará a corrida, ele fará o salto. Então, não tem essa previsão, tá? Então, muito se discute. E é claro que nós não vamos entrar nessa discussão, nós não vamos entrar nessa seara, é apenas a título exemplificativo, tranquilo? O que é essa adaptação razoável, né, pessoal, que a gente está conversando? É a modificação, é o ajuste que precisa, então, tá? Para não acarretar, obviamente, um ônus desproporcional ou indevido, tá? Para assegurar que essas pessoas possam gozar em igualdade aí com as demais pessoas desses direitos e garantias e liberdades fundamentais, tá? Então, essa adaptação razoável é uma adaptação, obviamente, que não trará prejuízos demasiados, mas que também vai garantir aí, que também vai garantir a essas pessoas com deficiência este acesso pleiteado, tranquilo? Ainda aqui que esse desenho universal que a lei nos traz é uma concepção de produtos, de ambientes, né, programas e serviços a serem usados aí na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico, tá bom? Esse desenho universal, ele não exclui ajudas técnicas aí para grupos específicos de pessoas quando necessário. Então aqui a gente tem os conceitos iniciais acerca de deficiência, tá? Nós temos ainda os princípios gerais, né, da Convenção ou do Tratado de Nova York. E o que fala? Esta convenção, este Tratado de Nova York de pessoas com deficiência, quais são os seus princípios? Obviamente, né, a dignidade da pessoa humana, inerente a todos os indivíduos, né, a independência das pessoas, essas pessoas terem a garantia de fazerem as suas próprias escolhas e tomarem as suas próprias decisões, principalmente porque essas pessoas, a princípio, né, e por si só, sem que haja uma análise profunda, elas não são incapazes, né? Essas pessoas podem ser incapazes. Sim, essas pessoas podem ser incapazes como nós podemos ser incapazes, como você pode ser um incapaz, a depender, né, do que está sendo, então, realizado.
nós, a princípio, não somos incapazes, todos nós, independente de quem somos, tá bom? Nós não somos incapazes. Pode ser eu, uma pessoa branca, pode ser uma pessoa negra, pode ser um indígena, pode ser um quilombola, todos são detentores de capacidade. E as pessoas com deficiência, elas eram taxadas como incapazes, simplesmente por possuírem uma deficiência, seja ela física ou mental, já seria uma pessoa incapaz. Muito errado isso, esse conceito aí é muito discriminatório, tá bom? Ainda, direito a não ser discriminado, né? A ter a efetiva participação, efetiva inclusão na sociedade, respeito à diferença, aceitação das pessoas com deficiência, né? Como parte da sociedade humana, como parte da sociedade que são, certo? Ainda, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homem e mulher deficiente, respeito ao desenvolvimento da capacidade das crianças que possuem deficiência, né? Principalmente quando a gente está falando no ambiente escolar, que seja realmente essa criança aí inserida no bojo das brincadeiras da escola, das atividades, das disciplinas transversais, entre outros, tá bom? Artigo 4º vai falar das obrigações gerais aí, né, que os estados partes, ou seja, aqueles estados signatários, eles têm que assegurar e promover o pleno exercício dos direitos humanos, né, a todas as pessoas com deficiência. Ainda, o estado ele precisa adotar todas as medidas legislativas, administrativas ou qualquer outra que tenha natureza aí dentro do estado para realizar e concretizar, então, o que está disposto dentro da convenção. Esses estados ainda devem adotar as medidas para regulamentar, então, esse costume, a discriminação da pessoa com deficiência, ou seja, para retirar esse costume, tá, das pessoas discriminarem as pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente tem ainda um costume discriminatório, a gente ainda tem a mente discriminatória. Então, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e todos os poderes, né, e aí de forma muito ampla, precisa promover e incentivar a não discriminação, sendo ela, inclusive, um princípio dentro da Convenção ou do Tratado de Nova York ainda, tá? Tem que levar em conta para tudo isso os programas e políticas de proteção, né, de direitos humanos da pessoa com deficiência. Tem que se abster de participar de qualquer ato ou prática que é incompatível, então, a essa convenção, né, que desrespeite a dignidade, a liberdade, os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. E, claro, tomar todas as medidas necessárias, então, para eliminar este tipo de discriminação. Seja essa discriminação em empresa pública ou empresa privada, tá bom? No setor público piorou, né? Privada, não dá nem pra gente, nem para julgar aqui aonde é pior, né? Então, tudo isso, tá, pessoal? Concretizar a política pública é uma forma também de acabar ou tentar erradicar aí com este preconceito. Ainda, realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, né, de produtos, serviços, equipamentos e instalações com um desenho universal. Mas o que é esse desenho universal? É o desenho de acessibilidade, pessoal. Seria uma rampa em que todos nós podemos subir, por exemplo, todos nós podemos ter acesso a esse desenho. Um cadeirante vai subir, uma pessoa que usa muletas vai subir, eu que estou de salto vou subir, você que está de tênis vai subir, e assim sucessivamente. São desenhos de acessibilidade, né? São desenhos realmente formados aí, ou voltados para essa questão da acessibilidade, tá bom? E aí, claro, isso aqui, pessoal, vai atender às necessidades das pessoas com deficiência, né? Obviamente, a gente vai adaptar aí isso a todos. Ainda, realizar ou promover pesquisa de desenvolvimento com a disponibilidade aí das tecnologias, né? Para poder ter melhores técnicas de locomoção aí às pessoas com deficiência, né? Claro, a gente vai dar preferência à tecnologia de custo mais acessível, porque nós sabemos que por mais que haja o desenvolvimento da tecnologia, é ainda uma tecnologia cara, né? Que o Estado, por vezes, não é capaz de manter aí, de suprir essa tecnologia. Mas na medida do possível aí, de forma programática, é claro, né? Tentar aí implantar, então, com o melhor custo-benefício tais tecnologias. Ainda propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência e respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos, né, de tecnologias assistidas, incluindo novas tecnologias, bem como outras formas de assistência, serviços, né, de apoio ou de instalação. E também promover a capacitação dos profissionais, né, principalmente que trabalham aí com as pessoas com deficiência em relação aos direitos que estão implementados e reconhecidos pelo Tratado de Nova York, tratado esse ora estudado nesta aula. Ponto 2, ainda do mesmo artigo, vamos lá. Diz que em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado parte, né, que aderiu aí ao tratado, ele se compromete a tomar as medidas e os recursos disponíveis, então, para essa cooperação internacional
para assegurar progressivamente, norma programática, né, pleno exercício dos direitos aí, sem prejuízo das obrigações no que tange ao plano internacional. Para elaborar e implementar a legislação de políticas também para aplicar a Convenção de Nova York, né, nós temos aí processos de decisão com pessoas com deficiência dos estados parte que vão aí se envolver nessa tomada de decisão. Então, essas pessoas com deficiência, por intermédio, claro, das organizações que as representam, né, porque não dá para a gente ter uma ágora, né, a ágora era, antigamente, utilizada ali para falar com as pessoas. Nós tínhamos, né, na era antiga, uma praça pública, que era chamada de ágora, por exemplo, em que o rei, ou quem ia se pronunciar, ele subia ali na ágora, convocava ali a população daquele local e ele falava. Obviamente, hoje isso não é possível, né? Nós não vivemos mais num mundo pequeno, assim, em que existe a ágora. Então, hoje nós realmente precisamos, claro, representar, porém aí, através das organizações representativas, porque não dá para nós ouvirmos uma população como um todo, né? Então, nós precisamos aí dessa representação. Está falando aí que nenhum dispositivo da convenção vai afetar qualquer disposição já contida aí no ordenamento jurídico interno. Então, se o tratado, a Convenção de Nova York, tiver um dispositivo que tem uma proteção menor do que a legislação interna, tá, pessoal? Que prevalece a legislação interna. Lembre-se que em matéria de direitos humanos prevalece sempre o que mais ajuda os direitos humanos, o que mais se adapta, mais se adequa, o que mais é propício aí à tratativa de direitos humanos, tá bom? Então, não adianta se valer de um artigo de lei do Tratado ou da Convenção de Direitos Humanos para minimizar um direito maior. Isso não vai acontecer, tá? O que já é reconhecido, o que já é amplo, o que já é maior em matéria de direitos humanos, em matéria de pessoa com deficiência, inclusive na legislação interna, prevalecerá face aí à Convenção, tá? No que ela for melhor, no que ela for mais ampliativa, tranquilo? A igualdade e a não discriminação, né? Vai dizer aí que todos fazem jus a essa proteção em igualdade, que é vedada a discriminação por qualquer motivo, certo? Que os estados parte vão adotar as medidas aí de adaptação razoável e eliminar aí toda forma de discriminação, que vai ter aí medida para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade, porque uma coisa é aquela igualdade no papel, né? É a igualdade escrita, e outra coisa é a igualdade realmente alavancada ou alavancada aí no estado, tá? Igual com os iguais, desigual com os desiguais, na medida da sua desigualdade. E, de novo, a gente volta lá para a lei de cotas raciais, por exemplo, ou a lei, né, que garante que a pessoa com deficiência também ela tenha pleno acesso ao serviço público. E aí, o que acontece? Alguns, sob o viés, né, ou sobre apenas uma ótica, eles vão julgar como inadequada essa legislação e vão dizer que essa legislação beneficia um grupo de pessoas. Mas perceba, não há um benefício, né, de um grupo de pessoas. O que nós temos aqui é a aplicação direta dos direitos humanos no que tange a um grupo de indivíduos, tá? No que tange a uma parcela aí da população que necessita dessa ótica, dessa visão apurada sobre os direitos humanos, tá? Então, a lei de cotas raciais é bem legal para a gente exemplificar aí que nós estamos falando aí das minorias no que tange aos direitos humanos. Tranquilo? Ainda, vamos lá. Sobre mulheres com deficiência, esse artigo 6 é muito legal. Por quê? Porque não basta ser uma pessoa com deficiência, tá? Que eu tô falando de uma mulher com deficiência. Você perceba que eu tenho aqui a mulher como uma pessoa vulnerável sendo tratada pela legislação. Nós temos diversos tratados e convenções internacionais, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Nós temos aí normas que tratam sobre a vulnerabilidade dessa mulher. E agora eu estou ainda falando de uma mulher com deficiência, tá? Então essa convenção, ela inovou. Olha que legal, eles reconhecem que as mulheres e meninas, tá? Ficou bem legal, com deficiência, elas estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação. Por ser mulher por si só, já existe a discriminação. A mulher com deficiência é muito mais discriminada, tá? O viés discriminatório sobre ela é muito maior. Então, aqui nesse artigo, nós já trouxemos aí, tá? Que o Estado, ele reconhece, então, que essas mulheres com deficiências estão muito mais sujeitas a múltiplas formas de discriminação. Então, o Estado precisa agir, principalmente aqui, para garantir o exercício pleno de todos os direitos e garantias fundamentais das mulheres com deficiência. No ponto 2, o Estado precisa aí, desenvolver as medidas apropriadas, né, para garantir realmente o pleno gozo dos direitos humanos por esta parcela de mulheres, tá? O artigo 7º vai falar sobre as crianças com deficiência. Percebam, um novo grupo vulnerável, né? A gente inaugura aí a convenção com as pessoas com deficiência,
um grupo que necessita dessa proteção. Abre o artigo 6º, já bem próximo ali com as mulheres, que é um grupo vulnerável, deficientes, e agora as crianças com deficiência. Estamos falando já de outro grupo vulnerável, abrangido, então, pela convenção, tá? Novamente, ele vai dizer aí que os estados, né, que aderiram a essa convenção, eles vão tomar todas as medidas para o pleno exercício e gozo, tá bom? Inclusive, em todas as ações relativas às crianças com deficiência, né, a gente sempre vai estabelecer aí o maior interesse da criança, tranquilo? Ainda, a gente vai assegurar, obviamente, que as crianças com deficiência ela tenham direito de expressar livremente a sua opinião em todos os assuntos, garantindo esse respeito, garantindo aí, claro, a sua opinião, a depender da sua idade, da sua maturidade, tá bom? E vai ter aí essas crianças o mesmo direito e a mesma oportunidade das demais crianças que não são deficientes, tá bom? Artigo 8º vai falar sobre conscientização, tá? Os Estados-partes, eles precisam conscientizar a população, né, toda a sociedade aí, sobre a questão da deficiência. Então vamos lá, o que ele fala? Tem 2 pontos aqui, ponto A, tá? E eu acho legal isso aqui. O Estado precisa conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias. Pessoal, às vezes, né, a discriminação, o preconceito, ele nasce dentro de casa, ele já nasce ali direto da família. A criança, por exemplo, ela não precisa nem sair para ser, né, sofrer essa discriminação. Ela já sofre ali no âmbito doméstico e familiar, no âmbito da família, um preconceito. Então, muito cuidado sobre isso. Então, conscientizar aí toda essa sociedade, inclusive as famílias, né, sobre a condição da pessoa com deficiência, para que seja fomentado o respeito. Combater estereótipos, preconceitos, práticas, né, que são aí dirigidas às pessoas com deficiência. E não interessa qual é a idade, né, e nem a área da vida, e nem onde está essa pessoa, enfim. O Estado-parte, ele se compromete, então, a defender as práticas discriminatórias contra as pessoas com deficiência, ainda de promover conscientização, né, sobre as capacidades e as contribuições. O Estado precisa promover essa conscientização para que toda a sociedade, para que a família, ela se conscientize sobre a pessoa com deficiência, tá? Sobre as capacidades da pessoa com deficiência, sobre as contribuições, sobre o que ela pode contribuir, porque às vezes as pessoas não sabem tamanha contribuição que uma pessoa com deficiência é capaz. Então essa conscientização, né, dessa contribuição aí, faz parte de um estudo educativo, faz parte aí do Estado agindo, tá bom? E as medidas para esse fim aí incluem, então, lançar e dar continuidade a campanhas de conscientização, né, favorecer aí atitude receptiva em relação ao direito das pessoas com deficiência, promover a percepção positiva e a consciência social sobre as deficiências, o reconhecimento de habilidades, de méritos, né, de capacidades da pessoa com deficiência, principalmente no mercado laboral, né, pessoal? Essas pessoas contribuem muito aí no mercado laboral e às vezes elas sofrem preconceitos ou não são contratadas no mercado de trabalho, né, justamente por conta de alguma deficiência. Então essa conscientização é muito importante. Fomentar aí na educação, né, incluindo aí a educação das crianças bem pequenininhas, a atitude de respeito em relação às pessoas com deficiência, certo? Incentivar os órgãos de mídia também a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o propósito da convenção e não de maneira depreciativa, né? Nós tínhamos, por exemplo, um programa de televisão, acredito aí que muita gente conheça, em que havia arremesso de anões. Poxa vida, né, gente? Isso não tem graça, isso não é legal. Isso é vexatório, isso é discriminatório, tá? Isso aqui é uma afronta à Convenção de Nova York, tá? Esse arremesso de anões é abominável, pelo amor de Deus. Ainda promover programas de formação sobre sensibilização, né, a respeito das pessoas com deficiência e sobre os seus direitos, tranquilo? Artigo 9, o 9º, tratará então sobre a acessibilidade. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência, né, de viver de forma independente e participar plenamente dos aspectos da vida, os estados, então, vão tomar as medidas apropriadas para assegurar isso a essas pessoas, tá? Pelo meio físico, pelo meio tecnológico, tá bom? Inclusive aí pelos sistemas de comunicação. Quais medidas, né, que vão ser incluídas aí nessa acessibilidade? Edifícios, rodovias, meio de transporte, instalações, escola, residência, por exemplo, local de trabalho, tá bom? Serviços de emergência. Ainda, os estados vão desenvolver, promulgar, monitorar a implementação aí de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações de serviços abertos ao público ou de uso
público, tá? Ainda vai assegurar as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público, que elas levem em consideração, então, todos esses aspectos aí restritos à acessibilidade da pessoa com deficiência. Vai proporcionar, então, a todos os atores envolvidos essa formação, né, as questões de acessibilidade. Vai dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público também de sinalização em braille, por exemplo, ou de formatos, né, de leitura de fácil compreensão. Ainda vai oferecer formas de assistência humana ou animal, né, por exemplo, cão-guia, serviços de mediadores, incluindo guias, leitores, intérpretes, profissionais de língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios públicos, né? Imagine você, olha que bacana, se você chegar no edifício público, num museu, num cinema, de repente, público, né, num teatro municipal, e ali você encontrar esses guias, você encontrar intérpretes, né, você encontrar essa assistência humana que seja aqui, né, de Libras, para essa pessoa com deficiência. É muito mais bacana, é muito mais legal, ela vai se sentir muito mais confortável, porque a acessibilidade ali estará garantida. Então é muito mais cômodo, né, para a pessoa com deficiência. Ainda vai ofertar aqui outras formas apropriadas, então, de apoio, né? Vai ofertar o acesso às pessoas com deficiência aos novos sistemas de tecnologias, inclusive a internet. E é claro, né, pessoal, como nós já conversamos anteriormente, quando falamos de dimensões ou gerações, há inclusive uma conversa, né, sobre possivelmente a internet se tornar um direito ou uma dimensão, uma geração sobre direitos humanos, né, o acesso à internet. É claro, o acesso à internet ele é universal hoje, né? A maioria das pessoas tem esse acesso. Então, por que limitar esse acesso à pessoa com deficiência? Não faz nenhum sentido. Então, a tecnologia ela visa aí melhorar a vida da pessoa com deficiência, tá? Promover desde a fase inicial a concepção, o desenvolvimento, né? A produção e disseminação de sistemas de tecnologias, então, que se tornem acessíveis, então, à pessoa com deficiência, buscando sempre, claro, o mínimo custo. Direito à vida, está lá no artigo 10, é óbvio, né? Todos têm direito à vida, simples e unicamente por nascerem seres humanos. Então, independente de qualquer outra condição, seja ela qual for, o direito à vida é aqui resguardado, tá bom? Situações de risco ou emergências humanitárias, o artigo 11 vai dizer o seguinte, pessoal, que as pessoas com deficiência elas terão prioridade aí nesse atendimento quando a gente estiver falando aí de crise ou situações de risco humanitário até, tá? Os Estados-parte, eles vão tomar as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situação de risco, inclusive em situação de conflito armado, tá bom? De emergência humanitária e ocorrência de desastres naturais. É muito mais fácil para uma pessoa que não tem deficiência sair de uma área, por exemplo, de desastre natural, do que uma pessoa que tem pouca ou nenhuma mobilidade. Então, essa pessoa ela fica à mercê do desastre natural. Então, o poder público ele vai garantir aí que essa pessoa seja protegida nessa área, por exemplo, de desastre natural, tá? Como exemplo. Tranquilo? Artigo 12. O reconhecimento igual perante a lei, né? O igual com os iguais, desiguais com os desiguais, na medida de sua desigualdade. Buscar sempre essa igualdade, né, pessoal? Não só o que está na lei, mas realmente aplicar essa igualdade, fazer com que essa igualdade chegue e tangencie essa pessoa com deficiência para que ela faça gozo realmente dessa liberdade, desse direito fundamental, tá? Então, os estados, obviamente, né, eles vão tomar todas essas medidas para assegurar e prevenir abusos, aí, claro, conforme os direitos humanos, que é justamente o que estamos estudando, né? Então, essas salvaguardas todas, né, que o poder público precisa garantir, tá bom? Tudo isso vai ser proporcional e apropriado às circunstâncias da pessoa, tá bom? Para que ela, claro, tenha aí uma forma ou um grau, tá, de direito e interesse da pessoa assegurado. Tranquilo? Claro, essa vontade dessa pessoa com deficiência, ela será sempre observada, tá? Os estados-parte, sujeitos aí ao disposto neste artigo, eles vão tomar todas as medidas para assegurar as pessoas com deficiência ao direito de possuir ou herdar bens, tá, pessoal? Por quê que a gente tem isso aqui? Porque falava-se que a pessoa com deficiência ela não poderia herdar, ou se ela herdasse, alguém teria que ficar tomando conta desses bens porque ela possui uma deficiência. Pessoal, nem toda deficiência gera incapacidade, tá? E digo mais, a minoria das deficiências hoje em dia geram a incapacidade, inclusive capacidade de gerir os bens. É claro que se for necessário, né, essa pessoa ela herdará e alguém vai tomar conta desses bens,
mas isso se for realmente necessário, se for imprescindível. Do contrário, a pessoa com deficiência tomará conta dos seus próprios bens, da sua própria herança, tá bom? E claro, essa pessoa com deficiência também vai poder controlar suas próprias finanças, ter acesso a empréstimo, crédito financeiro, enfim, e também o poder público vai garantir aí que elas não sejam, que elas não tenham seus bens, né, arbitrariamente destituídos por alguém ou por algum ente público, beleza? Acesso à justiça, os estados vão assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, tá bom? Vai ter aí a provisão de adaptação processual adequada à idade, para facilitar aí o efetivo papel da pessoa com deficiência na participação desses direitos e aos procedimentos, tá? O que acontece no Brasil, a pessoa com deficiência ela tem prioridade no julgamento dos processos. Isso aqui é uma inovação muito bacana trazida pelo Estado brasileiro, que beneficia, de certa forma, a pessoa com deficiência, tá? As pessoas aí com deficiência vão ter aí o efetivo acesso à justiça, tá bom? Vai ter a capacitação apropriada aí daqueles que trabalham na área da administração da justiça, inclusive a polícia, os funcionários do sistema penitenciário e a fins de segurança pública, tá? O artigo 14 vai falar sobre liberdade e segurança da pessoa, tá bom? Que o Estado vai ter que assegurar à pessoa com deficiência esta igualdade aí de oportunidade, no que tange o direito à liberdade e à sua segurança, né? Para que ela não seja privada ilegalmente ou arbitrariamente da sua liberdade, né? Para que ela não seja tolhida da sua liberdade, encarcerada, tá bom? Por conta da sua deficiência, tá? Ou que a sua deficiência justifique aí o tolhimento de sua liberdade. Ainda, o Estado vai garantir, tá? Que as pessoas com deficiência privadas de liberdade em algum processo, que elas tenham aí igualdade igual às demais pessoas, nas garantias de direitos internacionais. Elas vão poder aí, inclusive, ser objeto, pessoal, aqui, ó, de prioridade de julgamento. A pessoa com deficiência, por mais que ela esteja reclusa, restrita à liberdade, junto com pessoa que não possui deficiência, pessoa de que não é deficiente, ela pode gozar aí, dependendo da sua deficiência, tá, de uma prioridade maior no julgamento do seu processo, no julgamento do seu procedimento. Aí você vai me perguntar, mas professora, ela está respondendo a um crime, ainda assim ela teria prioridade de julgamento? Teria sim, tá, pessoal? A condição de pessoa deficiente, ela garante aí um acesso à justiça, tá bom? Que faz jus aí a provisão da duração razoável do processo da pessoa com deficiência, tá? Artigo 15 vai falar sobre a prevenção contra a tortura, tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. E a gente não precisa falar de pessoa com deficiência, né? Para a gente poder falar dessa vedação. Essa regra nem precisaria existir na pessoa com deficiência. Por quê? Porque a ninguém pode ser submetido a tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. E não interessa se é mulher, se é homem, se é pessoa com deficiência, se é indígena, se é quilombola, se é pessoa negra, se é pessoa amarela. Tá? Não nos interessa. Não interessa se é nacional, se é estrangeiro, se é apátrida. Esta é uma regra aplicada à simples e única condição de pessoa humana. E aí, claro, o Estado vai tomar essas medidas, né, para evitar prevenção contra a exploração, violência e abuso, tá? Então, pessoal, os estados vão adotar as medidas, tá? Seja ela legislativa, administrativa, social, educacional, judicial, o que seja, para proteger as pessoas com deficiência, tá? Para protegê-las dentro ou fora de suas casas, tá bom? Porque a exploração, o abuso, tá? Incluindo aí os relacionados a gênero, eles podem ser cometidos dentro do lar. Tá? Então, o poder público ele vai garantir aí essa prevenção contra essa exploração e esse abuso dentro ou fora do lar, tá bom? Ainda vão tomar as medidas apropriadas para prevenir as formas de exploração, violência, abuso, né? Assegurando, entre outras coisas, as formas apropriadas de atendimento e apoio, que vão levar em conta aí o gênero, a idade da pessoa com deficiência, vai levar em conta os seus familiares, né? E os atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer, a forma de denunciar, beleza? Uma exploração, uma violência, um abuso que esta pessoa com deficiência possa estar sofrendo. Então, tudo isso aqui vai ser adequado à idade, ao gênero, tá? Se essa pessoa com deficiência é uma mulher, se essa pessoa com deficiência é uma criança, tá bom? Se essa pessoa com deficiência é trans. Então, tudo isso, pessoal, vai estar atrelado. E o poder público, ele não só vai tomar as medidas para prevenir essa exploração, como ele vai adotar medidas para também conscientizar e para poder informar
a população com deficiência de formas, né, que ela pode denunciar, então, um determinado abuso, para que ela conheça as formas de abuso e para que ela possa denunciar um abuso caso ela esteja sofrendo. Então, os estados ainda vão assegurar, né, os programas e instalações aí para atender essas pessoas com deficiência. Ainda vão promover a recuperação física, cognitiva, psicológica, tá? Mediante a provisão de serviços de proteção, reabilitação, reinserção social dessas pessoas que forem vítimas aí de qualquer forma de exploração ou de qualquer forma de abuso, tá bom? Vai tentar fazer a reinserção dessas pessoas, tá? Nesse ambiente, desde que o ambiente seja saudável, tenha o bem-estar, tenha atenção, respeito, tenha dignidade, tenha autonomia, tá? Dessa pessoa com deficiência. Ainda vai ter políticas voltadas aí para mulheres e crianças, né, para assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência eles sejam identificados, sejam investigados, tá? Para que eles sejam julgados. E por que a gente fala aqui voltados para mulheres e crianças, tá? Porque são grupos mais vulneráveis. Dentre os vulneráveis, que são as pessoas com deficiência, eu tenho mais vulnerável que a mulher e outro mais vulnerável que a criança, tá? Então eu tenho grupos vulneráveis dentro já de um grupo vulnerável. Então essas pessoas têm uma especial atenção realmente aí para evitar esse abuso, tá? Evitar essa violência, seja ela qual for, tá? Violência física, violência sexual, violência psicológica, tá bom? O artigo 17 vai falar sobre a proteção da integridade, obviamente, né? A integridade física e psicológica da pessoa com deficiência ou de qualquer outra pessoa, ela deve ser respeitada, tá bom? A liberdade de movimentação e a liberdade de nacionalidade. As pessoas, pessoal, elas têm uma liberdade de ir e vir e também de escolher aonde ela quer morar, tá? A sua nacionalidade, as suas oportunidades, se ela quer mudar de nacionalidade ou não, tá? E a pessoa com deficiência, assim como qualquer outra pessoa sem deficiência, ela tem esse livre direito de ir e vir, de escolher a sua nacionalidade, de mudar a sua nacionalidade, tá? Esse é um direito garantido aqui na Convenção de Nova York às pessoas com deficiência também. Ainda que elas não sejam privadas por causa da sua deficiência, né, de possuir e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou qualquer outro documento, né, lá na imigração, por exemplo. Porque de nada adiantaria, tá, pessoal, eu ter uma legislação interna que protege a pessoa com deficiência, que garante todos esses direitos, se na hora da migração, por exemplo, da imigração, essa pessoa sofre discriminação, essa pessoa sofre preconceito. Então, a Convenção de Nova York, ela amplia para os estados signatários também, né, e ela vai expandir a questão dos direitos humanos no que tange a pessoa com deficiência, tá? Elas não podem ainda ser tolhidas de sua liberdade de ir e vir dentro do seu país e nem serem privadas de arbitrariamente, por causa da sua deficiência, obviamente, de retornar, né, de entrar de novo no seu próprio país, tá? As crianças com deficiência elas vão ser registradas imediatamente após o nascimento e terão desde o nascimento o direito a um nome, o direito a adquirir nacionalidade, o tanto quanto possível, o direito de conhecer aí seus pais e também de ser cuidado por eles, tá? Mas, professores, isso é óbvio, né? Não, isso não é óbvio. Sabe por quê? Porque quando ele fala aqui que as crianças com deficiência serão registradas imediatamente e terão desde o nascimento o direito a um nome, direito de adquirir uma nacionalidade, tanto quanto possível o direito de conhecer seus pais e serem cuidados por ele, tem uma nuance muito grande. Pode acontecer, tá, pessoal? E aí a discussão já foi muito grande e hoje a gente tá com uma pá de cal sobre isso, de que ambos os pais sejam deficientes, tá? Então, ambos os pais possuem deficiência, são pessoas com deficiência, e eles têm um filho deficiente. O que faziam anteriormente? Eles retiravam essa criança do âmbito familiar desses pais, tá? Porque os pais já tinham deficiência, então seria impossível, por exemplo, né, nessa conjuntura e nessa análise anterior, que eles cuidassem dessa criança. E aí, pessoal, lê do engano. As pessoas com deficiência, elas cuidam dos seus próprios filhos, elas têm os seus próprios filhos, ela tem o seu núcleo familiar, tá? Ela decide sobre as questões relativas ao filho, independente da sua condição física ou mental. Não é porque a pessoa possui deficiência, né, uma pessoa com deficiência, que ela é uma pessoa incapaz. Não necessariamente a deficiência leva à incapacidade, tá? Em alguns casos raros isso pode acontecer, mas isso não é uma máxima necessária. Então, pessoas deficientes podem ter filhos com ou sem deficiência, tá? E elas têm o direito de livremente estar com seus filhos, fazer o registro, colocar o nome, cuidar e criar dos seus filhos e da sua família, tá bom? Então, isso parece óbvio, mas nós precisamos aí de um crescimento em relação aos direitos humanos da pessoa com deficiência para poder chegar nesse entendimento, para poder chegar aqui
do que nós estamos tratando, tá? Vida independente e inclusão na comunidade, né? Todas as pessoas com deficiência, elas têm o direito de viver na comunidade com as demais pessoas, tá? Elas vão tomar suas próprias medidas aí para poder, então, conviver em comunidade, tá bom? Essa inclusão e participação é assegurada, tá? Inclusive, as pessoas com deficiência, elas vão escolher onde que elas querem morar, com quem elas querem morar, se elas querem se casar, se elas querem ser filhos, tá? Aonde elas vão viver, em que tipo de moradia que elas vão viver, tá? Sobre o domicílio também, aonde ela quer morar, tá bom? E claro, algumas pessoas vão necessitar aí de algum apoio, de algum auxílio, mas isso não quer dizer que elas vão viver aí segregadas, isoladas da sociedade. As pessoas com deficiência que necessitam de auxílio, assim o terão, mas ainda assim, por mais que elas tenham auxílio, elas são pessoas detentoras de direito e não são pessoas incapazes. Elas apenas precisam de auxílio para determinados temas, para determinados assuntos, tá bom? Aí, as pessoas com deficiência, então, vão ter aí à disposição serviços e instalações. Sobre mobilidade, os estados ainda vão assegurar aí a mobilidade no máximo possível, tá? Das pessoas com deficiência e de forma que tenha um custo mais acessível possível, tá? De todas as formas, a gente já falou, ajuda humana, ajuda técnica, né? Ajuda animal, vai propiciar aí capacitação sobre técnicas aí de mobilidade, né? Para pessoal especializado, vai incentivar dispositivo de tecnologia assistida para pessoas com deficiência, é muito legal. Não sei se vocês trabalham com atendimento ao público, mas eu já precisei de situações que eu não falo, né, a língua de sinais ou Libras, e eu me deparei com uma situação em que eu precisava. E como é que eu faço a comunicação no serviço público? Como é que eu me comunico, então, com a pessoa? Ficou ruim essa comunicação. E o que eu fiz? Eu simplesmente, pelo celular, né, eu liguei um determinado tipo de serviço que está à disposição aí da população no geral, em que a gente pega uma filinha, dependendo aí da quantidade de pessoas que estão requerendo o serviço, em que existe aí um tradutor à disposição de forma gratuita. E assim, né, foi feita a comunicação e ao fim o atendimento deu certo, graças a uma tecnologia posta à disposição, né, para que nós possamos aí, então, melhor atender a pessoa com deficiência. E aí, é claro, o poder público, ele necessita, né, capacitar cada vez mais, principalmente o poder público, mas nós, né, servidores públicos ou não, nós precisamos também nos capacitar cada vez mais para que nós não passemos por uma situação como essa, né? E aí, olha como é legal a tecnologia. Se você fala inglês, você vai para os Estados Unidos. Se você não fala inglês, você vai para os Estados Unidos igual. E a mesma coisa com Libras. Se você fala a língua de sinais, se você fala Libras, né, se você se comunica em Libras, você vai conseguir se comunicar com uma pessoa com deficiência. E se você não fala, você vai conseguir também, porque existem aplicativos hoje que te auxiliam aí nessa comunicação. Isso é muito legal, isso é transfronteiriço, isso é muito bacana, tá? Ainda, artigo 21 fala sobre liberdade de expressão e liberdade de opinião, tá? As pessoas com deficiência, elas têm liberdade de opinião e de expressão e elas podem se expressar livremente a sua escolha. Claro, como sempre, vedado o anonimato, tá bom? Ainda, o Estado deve fornecer, né, sem custo adicional às pessoas com deficiência, as informações destinadas ao público em geral em formatos acessíveis. Poder público, aqui é com você. A pessoa com deficiência, ela não vai pagar nada mais para ter uma informação acessível. Aqui é com o poder público, tá? Ainda, ó, falando em língua de sinais, né, aceitar e facilitar aí os trâmites oficiais, o uso de língua de sinais, o braille, a comunicação aumentativa e alternativa, né, para os formatos acessíveis aí para as pessoas com deficiência. Vai ainda urgir as entidades privadas que oferecem serviço ao público no geral, né, inclusive por meio da internet, para terem aí essas informações por meios acessíveis. Vai incentivar a mídia, né? Vai ainda promover e reconhecer aí o uso da língua de sinais, né? Difundi-la cada vez mais. Aí o artigo 22 da Convenção, ele nos fala sobre respeito à privacidade. Esse respeito à privacidade é super importante, tá, pessoal? Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja o seu local de residência ou o tipo de moradia, ela vai estar sujeita a interferência arbitrária ou ilegal na sua privacidade, na sua família, no seu lar, tá? Nem as suas correspondências, nem a sua honra, nem a sua reputação, tranquilo? A privacidade aqui dessas pessoas, elas estão aqui protegidas como todas as outras. Não é porque a pessoa tenha deficiência, né, uma pessoa com deficiência, que ela sofrerá aí arbitrariamente, tá? Interferências ou ataques, seja de qualquer tipo, tranquilo? Respeito pelo lar e pela família.
Então, os estados vão tomar medidas para que as pessoas com deficiência, tá, tenham aí observado todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade, relacionamento com igualdade de condição. Pessoas com deficiências se casam, pessoas com deficiências têm filhos, têm os seus próprios relacionamentos, têm a sua própria casa, têm o seu próprio trabalho, independentemente do tipo de deficiência que elas possuem. Aí você me fala, mas professora, ambos têm deficiência mental. Não tem problema, ambos podem ter deficiência mental, podem ter filhos com deficiência mental ou não, né? E eles têm o seu direito de igual forma a qualquer outra pessoa possuidora de deficiência ou não, tá bom? O seu direito ao matrimônio, ao casamento está garantido, tá? O seu direito a constituir família está garantido, tudo está garantido, assim ou tal qual, né? O direito aí garantido à amplitude da população, pelo simples fato ou pela simples condição de pessoa humana, pessoal. Não é porque a pessoa tem uma deficiência, né? Ela é pessoa com deficiência, que está tolhida de algum direito. Os direitos aplicados são mesmo o direito ao casamento, né, ao matrimônio, o direito aos filhos, principalmente. Olha que bacana, né? Pessoas com deficiência, mesmo que mental, aí com os filhos, com a prole, né? Essa prole pode ou não ter a deficiência, tudo vai depender. B, que sejam reconhecidos os direitos da pessoa com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos. Cada família resolve quantos filhos quer ter, seja a pessoa com deficiência ou seja a pessoa sem deficiência, sejam esses filhos todos deficientes ou não. Então vamos supor que uma pessoa com deficiência resolva ter 15 filhos e uma pessoa sem deficiência resolva ter um. Problema nenhum, assim como pode ocorrer o contrário. Pessoa com deficiência resolve ter um único filho e uma pessoa que não tem deficiência, né, uma pessoa não deficiente resolve ter aí 6, 7 filhos. Qual é o problema? Cada um decide livremente a quantidade de filhos, se quer se casar, se quer manter-se casado, né, em matrimônio, aonde mora, com quem mora, como mora, ok? Então, tudo isso é a liberdade. Basta ser pessoa humana para você, então, ter aí esta liberdade. Então, é reconhecido o direito da pessoa com deficiência de decidir livremente e responsavelmente, como, né, todos, claro, sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos. Quantos anos vai demorar para eu ter 2, 3 filhos, né? E também de ter acesso à informação adequada, né? A idade, a educação em matéria de reprodução, planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esse direito. A pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, ela tem direito a esse planejamento familiar, a essa educação, né? Às vezes nós vemos aí várias mulheres que não têm condições de ter vários filhos, aí a gente pergunta, mas por que não faz uma laqueadura? Por que não toma um anticoncepcional? Por que não usa um preservativo? Às vezes é falta de informação. Então, todos igualmente precisam ser informados aí, né, sobre essa questão de planejamento familiar, possua deficiência ou não, né? E as pessoas com deficiência, obviamente, né, têm a garantia de conservação da sua fertilidade. Não há que se falar em retirar a fertilidade de pessoa com deficiência, pelo simples fato de ter uma deficiência, tá? Isso é um absurdo. Então, ainda os estados vão assegurar, né, direito e responsabilidades aí relativos à guarda, custódia, curatela, adoção de criança, né, ou instituição semelhante, caso se adeque aí à legislatura nacional, tá bom? Então, em todos os casos, prevalecerá sempre o interesse da criança, tá? Então, pessoas com deficiência podem adotar. Obviamente, né, pessoal, as pessoas com deficiência ou as pessoas sem deficiência, desde que se adequem à legislação, né, ao melhor interesse da criança, elas podem aí adotar livremente conforme o regramento nacional. Aí vai falar que as pessoas com deficiência vão ter iguais direitos em relação à vida familiar, obviamente, né? Para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de criança com deficiência, o Estado vai fornecer aí informações sobre serviços e apoio para crianças com deficiência e suas famílias, porque é comum, né, pessoal? Quando a família descobre que a criança será uma criança com deficiência ainda, às vezes na gestação, né? Há uma tendência de que essa família abandone essa criança. Então, o poder público entra com esse papel de conscientização, de apoio a esse núcleo familiar que se receberá aí uma criança com deficiência, tá? Aí, o Estado ainda vai garantir que a criança ela não vai ser separada dos seus pais contra a vontade deles, tá? Claro, vai ser separada dos pais com deficiência se tiver uma decisão judicial para isso. Do contrário, pessoal, as pessoas com deficiência criarão os seus filhos, tá? E aí, nenhuma criança
seja ela com deficiência ou sem deficiência, vai ser separada arbitrariamente de seus pais, tá? No caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar dela, o Estado vai fazer todos os esforços, então, né, para cuidados alternativos aí por outros parentes, e se não for possível, no ambiente familiar, dentro da comunidade, tá? É óbvio, né, quando a gente fala em criança com ou sem deficiência, sempre, inclusive na legislação de adoção, a gente tenta manter essa criança dentro do núcleo familiar. Se não é possível manter com o pai, com a mãe, a gente vai tentar manter com algum parente mais próximo. E se não é possível, né, manter com ninguém, mas sim ela vai ser entregue à comunidade para que ela seja, então, adotada, né? Vai ser submetida ao procedimento, ao processo de adoção. Mas o Estado fará tudo o que for possível para manter essa criança dentro do seio familiar, tá bom? Artigo 24 vai tratar sobre a educação, né? Obviamente aí que o sistema educacional inclusivo é uma base em relação à pessoa com deficiência, né? Vai fortalecer, então, a diversidade humana, a criatividade, claro, dentro das habilidades físicas e intelectuais da pessoa com deficiência, obviamente, sempre enfatizando a participação dela. O Estado vai assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional, pelo contrário, né, que elas vão ser sempre incluídas com a maior acessibilidade possível, tendo acesso aí ao ensino primário, inclusivo, de qualidade, gratuita, né, ao ensino secundário, assim como todas as demais pessoas da comunidade. Obviamente vai garantir adaptação razoável, né? Claro, vai facilitar aí e ter o apoio necessário à família e a esta criança que está aí no processo educacional, né? Vai implementar medida de apoio individual e efetiva, tá bom? Para maximizar aí o desenvolvimento acadêmico, né? O desenvolvimento educacional e social também dessa criança com deficiência. Ainda, sempre que possível, o Estado vai assegurar aí as competências e práticas sociais para que tenha participação no sistema de ensino e na vida da pessoa com deficiência com a máxima qualidade, tá bom? Vai facilitar o aprendizado do braille, da escrita alternativa, da comunicação aumentativa, da comunicação alternativa, entre outros, tá? Ainda, né, facilitar aí o aprendizado da língua de sinais e a promoção aí da identidade linguística da comunidade surda, né, cada vez mais, e a gente vê também aí a questão do braille pelo Tratado de Marrakech, né, que ganhou também uma grande visão. Ainda vai garantir, né, que a educação das pessoas, em particular as crianças cegas, surdo-cegas, surdas, elas sejam ministradas aí nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados para aquela criança. Claro, para favorecer o seu desenvolvimento, né? Não adianta nada essas crianças cegas ou surdo-cegas ou apenas surdas, né, pessoal, serem postas em uma sala de aula em que o método de ensino é igualitário para todos. Aí você não garante a igualdade, você não está garantindo uma igualdade de aprendizado. Então, o Estado vai promover, então, em particular essas crianças aí, a comunicação mais adequada à sua deficiência, tá? Ainda, ele vai capacitar os professores, né, para que os professores possam chegar lá nesse método apropriado e utilizar materiais pedagógicos aí voltados para o público da pessoa com deficiência, e claro, desde que essa deficiência, né, necessite desse apoio pedagógico, tá? Ainda vai assegurar aí para que as pessoas com deficiência elas tenham acesso ao ensino superior, tá bom? Obviamente, sem discriminação nenhuma. Vamos falar de saúde, né? Todos têm direito de gozar aí da saúde, tem que ter aí um serviço inclusivo, vai levar em conta as especificidades de gênero, né? Sempre, claro, às vezes é uma mulher com deficiência, às vezes é uma criança com deficiência, então todas essas pessoas aí serão tratadas conforme as suas especificidades, tá bom? Não é igualitário a todos, o acesso sim é igualitário, o tratamento vai depender das especificidades, tá bom? Então, as pessoas com deficiência vão ter um programa e atenção de saúde gratuito, claro, sem custos, né? No mesmo padrão oferecidos às demais pessoas aí, inclusive, né, na área de saúde sexual e reprodutiva, claro, mesmo que é destinado à população geral, né, gente? Como nós estávamos conversando, todos com e sem deficiência merecem realmente aí um programa reprodutivo, sexual, né? Realmente aqui uma educação familiar, né, no que tange a vida reprodutiva e sexual, né? Ainda, né, vai ter aí, dependendo de cada deficiência, obviamente, né, um diagnóstico, intervenção precoce, caso necessário, procedimento cirúrgico, enfim, para atender a pessoa com deficiência
que precisa de serviços adicionais ou de prevenção de deficiência futura para prole, por exemplo, né? Então, tudo isso aí de forma gratuita pelo Estado, tá? Ainda, esses serviços serão levados, inclusive, à zona rural, tá bom? Vai ter uma atividade de formação aqui de regras éticas, tá? Para esses profissionais de saúde poderem atender as pessoas com deficiência, tá? Sem discriminação, de forma segura, tá bom? Ainda, o Estado vai prevenir que se negue de maneira discriminatória os serviços de saúde ou de atenção à saúde à pessoa com deficiência. É óbvio, né, que essa discriminação da pessoa com deficiência, e a gente fala no poder público, ela acontece ainda, né? A pessoa com deficiência, às vezes, ela tem dificuldade até de adentrar ao prédio público de saúde, onde ela precisa dessa atenção. Às vezes, ali, nesse prédio, ela não consegue nem entrar. Então, você vê que a discriminação, ela não está nem no atendimento lá dentro, por exemplo, do médico, da enfermeira, da recepcionista, enfim. Essa discriminação já começa lá fora do estabelecimento de saúde, né, quando ela não consegue nem chegar, ela não consegue nem entrar, às vezes, aí, nesse estabelecimento. Vamos falar no artigo 26 da habilitação e da reabilitação, né, que também a pessoa com deficiência aí vai poder ter aí o máximo possível de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, né, para fortalecer os programas de habilitação e reabilitação nas áreas de saúde, emprego, educação, serviços sociais, que comecem no estágio mais precoce possível, né, uma avaliação multidisciplinar, apoio da participação da inclusão da comunidade também, o desenvolvimento e a capacitação continuada de profissionais, né, que trabalham com habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência, inclusive com o uso de tecnologias assistidas. Artigo 27 vai falar aí do trabalho e do emprego, né, que todos reconhecem a igualdade de oportunidade no ambiente de emprego, independente da deficiência, proíbe discriminação baseada na deficiência para formas de emprego, né? O trabalho ele vai ser em igual forma, tá bom? Vai garantir condição segura, salubre de trabalho, o pagamento, né, um salário digno, condizente, tá bom? Os direitos trabalhistas, os direitos sindicais em igual condição aos demais, sem nenhuma diferenciação ou discriminação, tá bom? É um treinamento profissional continuado às pessoas com deficiência, vai garantir a ascensão, ou seja, a promoção no trabalho, tá bom? A manutenção do emprego da pessoa com deficiência, vai fomentar ainda o empreendedorismo, tá? O desenvolvimento de cooperativas por parte das pessoas com deficiência, vai fomentar o Estado, obviamente, vai fomentar o próprio negócio, né, da pessoa com deficiência, a pequena empresa, enfim, empregar pessoas com deficiência no setor público, e aí hoje a gente tem também uma política pública no que tange ao concurso público, né, de previsão de vagas para pessoa com deficiente, tá bom? São as nossas chamadas ações afirmativas, tá? Então, as pessoas com deficiência têm garantia ainda de adaptação razoável no local de trabalho, tá bom? O que mais? Promover a reabilitação profissional, manutenção de emprego, né, ou retorno ao trabalho para a pessoa com deficiência. Jamais, e é óbvio, né, a pessoa com deficiência ou sem deficiência, jamais proibido, vedado, trabalho insalubre, trabalho escravo, trabalho em servidão. Isso aqui é fora do comum e nem se discute, né, pessoal? Artigo 28, padrão de vida social e adequado, né? Todos aí têm direito à família, alimentação, vestuário, moradia, né? As condições mínimas de vida, de trabalho. Então, isso aqui, pessoal, é um direito, tá? Social realmente, que se implementa não só a pessoa com deficiência, como em todas as demais, né? Então, tudo isso vai assegurar que as pessoas com deficiência, então, tenham saneamento básico, tenham acesso aos serviços básicos de saúde, né? E outros atendimentos aí apropriados à sua necessidade, tá bom? Inclusive, podem ser incluídas em programa de proteção social e de redução de pobreza, né? Aos auxílios, né? Auxílio Brasil, Bolsa Família, Pé de Meia, enfim, dentre outros que existem sem nenhum problema, em igualdade com os demais, tá bom? Assegurar ainda o acesso de pessoas com deficiência da sua família à assistência do Estado, é o que nós estamos conversando, inclusive com tratamento, aconselhamento, ajuda financeira, né? Cuidados, enfim, a relação financeira aí dessa família, tá? Vai ainda colocar essa família em programas habitacionais públicos, caso necessário, né? Caso haja aí a necessidade de moradia, tá bom? Vai assegurar acesso das pessoas com deficiência a programa de benefícios de aposentadoria, caso elas necessitem, tá? Não basta aí, então, ser
deficiente, né, pessoa com deficiência. Para esse caso aqui, elas têm que ser beneficiárias, realmente precisar, tá? Porque se elas tiverem condições e não precisarem desse valor aqui, não tem por que o Estado, e aqui no caso do Brasil, fazer essa concessão, tá? Participação na vida política e na vida pública, o artigo 29, sempre e obviamente, né? A inclusão é de todos na participação e na vida política. As pessoas com deficiência têm o mesmo direito de votar e serem votadas, independentemente aí da sua deficiência, tá bom? Elas vão ter direito aí ou garantia para equipamento de votação apropriado, acessível. Eu acho bem legal a urna eletrônica, né, que tem o braille, acho bem bacana aquilo ali. O voto também dessas pessoas com deficiência é secreto, tá? Tudo isso para garantir o livre acesso das pessoas com deficiência à urna eletrônica, ao voto, à participação democrática, tá, do Estado. As tecnologias, claro, vão sempre aí auxiliar na votação e na escolha, tá? Então, as pessoas com deficiência vão sempre aí conduzir as questões da vida pública como uma pessoa sem deficiência, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui é para incluir, tudo isso aqui é para que a pessoa com deficiência seja tratada tal qual a pessoa sem deficiência, sem realmente discriminações, tá? Claro, a gente vai ter a acessibilidade necessária, mas não a discriminação, tá bom? Elas vão participar aí das atividades públicas, sempre das organizações, seja essa organização em nível nacional ou internacional, tá? Artigo 30 está falando sobre a participação na vida cultural, recreação, lazer e esporte, tá? Também acessível aí programas de televisão, cinema, teatro e tudo mais que envolve cultura, lazer e esporte, as pessoas com deficiência, claro, garantida a acessibilidade que o caso requer, caso, né, exista aí a necessidade de uma acessibilidade diferenciada, tranquilo? Todas aí vão ter acesso, sempre que possível, óbvio, ao teatro, museu, cinema, biblioteca, né? Sempre que possível. Por quê, pessoal? Porque às vezes a pessoa com deficiência, né, ela não pode, por exemplo, ir a um determinado local por conta de uma altura, né, por conta de uma queda muito brusca, enfim. Então, sempre que possível, a gente vai garantir, sim, que essa pessoa esteja e que ela participe, tá? Obviamente, a cinema, ela sempre vai poder ir, a teatro, mas existem algumas deficiências que não podem ter quedas bruscas, tá? Então, determinados brinquedos em parques, por exemplo, ou alturas muito bruscas. Então, aí, realmente, não é uma questão de acessibilidade, né? É uma questão de noção. Mas sempre que possível, a pessoa com deficiência vai participar, ela estará, e a acessibilidade ela estará garantida, sempre que possível aí, em todos esses locais, tá? Principalmente, né, teatro, museu, cinema, biblioteca, e aí as bibliotecas com exemplares, inclusive adaptados, caso necessário, né, para que tenham aí, conforme Tratado de Marrakech, exemplares em língua, né, do Braille, para atender não só esse tratado aqui, como o Tratado de Marrakech, e assim sucessivamente, né? Ainda vamos falar aí que os estados eles têm que tomar providências, né, em conformidade, óbvio, com o direito internacional, para assegurar aí a legislação e proteção do direito de propriedade intelectual. As pessoas com deficiência que têm esse direito garantido de propriedade intelectual, que são produtoras, né, de obras de caráter intelectual, elas possuem essa garantia, tá, de forma clara e plena, tá? E esse acesso aí não pode haver discriminação, tá bom? Ainda a gente vai falar sobre as atividades recreativas em si, tá? E aí os estados parte vão ter que, claro, promover a maior participação possível das pessoas com deficiência, tá bom, pessoal? Em relação a todas as atividades recreativas, seja na participação no desenvolvimento, tá? Dessa atividade aí esportiva recreativa, tranquilo? As crianças, de igual forma, tá? Farão jus, então, a essa política. Artigo 31, a gente vai falar sobre estatística de coleta de dados, tá bom? Claro, a gente vai ter aí que coletar dados apropriados para pesquisa, até porque para a gente poder implementar a política destinada aí à prática da presente convenção, né? Então, nós vamos precisar fazer coleta de dados para poder avaliar, para a gente saber se o que está disposto aqui na convenção realmente está sendo implementado e o que precisa ser melhorado, tá bom? Para a gente, claro, sempre olhar de forma internacional, né, esses princípios fundamentais da pessoa, do direito, né, da pessoa com deficiência, tá bom? Os estados vão disseminar, então, as estatísticas, né, dessas políticas
Artigo 32, a gente vai falar sobre cooperação internacional, né, que ela é muito importante, principalmente aí nas organizações, né? Os estados parte, eles precisam cooperar, obviamente, né, de maneira adequada e em parceria, tá bom? Para que tudo isso seja levado, então, não só aqui no âmbito interno, como isso seja levado a toda a população internacional, para difundir, disseminar realmente a questão da proteção dos direitos humanos da pessoa com deficiência, né? Então, vai lá assegurando a cooperação internacional, né? Inclusive aí, o desenvolvimento de programas, facilitar a capacitação, compartilhamento de ideias, de experiências, né? Que deram certo ou que não deram certo, para que outros estados possam implementar, né? Facilita a cooperação em pesquisa, em acesso a conhecimento no que tange a matéria de direitos humanos da pessoa com deficiência, né? Facilitar aí o acesso ou compartilhamento de tecnologias assistíveis e acessíveis, né? Tudo isso aqui, cada estado parte fará e vai fazer o compartilhamento internacional. Aí o artigo 39 vai falar sobre a implementação e monitoramento, né? Que vai acontecer aí. Tudo isso aqui quando o estado parte, ele se submete, então, a este tratado, a esta convenção internacional, né? A gente vai ter a implementação desse tratado, dessa convenção, e isso vai ser monitorado, né? E depois vão ser enviados aí, então, relatórios, né? Para poder saber se realmente está havendo a implementação da convenção, tá bom? E é claro que os estados vão levar em conta para tudo isso os princípios, funcionamento das instituições, né? Tudo isso para poder saber se realmente está sendo implementado ou não, tá? E todos aí, inclusive as pessoas com deficiência, representadas então por suas organizações, vão poder participar. O artigo 34 vai falar sobre o comitê, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Vai existir um comitê que é estabelecido para isso, tá? Esse comitê ele vai ser instituído, tá bom? E esse comitê ele vai ser acrescido aí de membros até ele ter 18 membros, tranquilo? Sobre o comitê, serão eleitos aí pelos estados parte, tá? Sempre observando a distribuição geográfica, o sistema jurídico, a representação equilibrada. Por quê? Porque todos os estados que fazem parte, quando existe o comitê, eles vão lançar aí, né, os nomes para os membros do comitê que serão votados. Mas e aí? São vários estados, são vários nomes, a gente vai ficar só com 18 no final, né? Quando peneirar vai sobrar só 18. Então a gente vai levar em consideração o quê nas escolhas? As regiões, para nós abrangermos o máximo de regiões possíveis, né? Para ter essa integração realmente. Nós vamos, o que mais? Além das regiões, a cultura, nós vamos pegar diferentes culturas para mesclar, nós vamos pegar diferentes regimentos jurídicos, tá? Para que não fique somente uma cultura, só um regimento jurídico fazendo parte ou eleito aí para esse comitê. Então a gente vai, de forma mais ampla, mais acessível possível, né? Implementar aí então a participação das pessoas ou dos membros no comitê no que tange a pessoa com deficiência, tá bom? A eleição vai ser por votação secreta, tá? Nas sessões da Conferência dos Estados Parte, tranquilo? E essa eleição aqui vai nos dar, então, os 18 nomes, os 18 membros e suas localidades, né? Que, claro, sempre eles vão exercer a título pessoal, tá? A sua representação lá no comitê. E nós vamos ter, então, esses 18 nomes de forma equitativa, de distribuição aí, né? Conforme a cultura, conforme o ordenamento jurídico, conforme o local, de forma equitativa. Tranquilo? Os membros desse comitê eles vão ser eleitos por um mandato de 4 anos e eles podem, então, se reeleger, tá? Se candidatar novamente a uma única reeleição. Então, esse comitê de 18 membros, ele vai ser eleito por 4, podendo vir a exercer por mais 4. Tranquilo? O comitê vai estabelecer suas próprias normas e procedimentos. O secretário-geral da ONU ele vai promover o pessoal e as instalações necessárias, tá? Então, o secretário-geral da ONU é que vai dar aí, pessoal, a instalação para o funcionamento, então, desse comitê, tá? Vamos ver o que mais que é bem importante. Legal, o 13, né? Os membros do comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos e missões das Nações Unidas, conformidade com as disposições pertinentes na Convenção sobre os privilégios e imunidades das Nações Unidas. Então, esses membros aí vão gozar a esses direitos e a esses privilégios. Artigo 35 vai nos falar sobre os relatórios, né? Cada estado por intermédio aí do seu secretário-geral.
das Nações Unidas, ele vai submeter o relatório para dizer assim, ó, secretário-geral, tá aqui, este é o meu relatório, é o que foi implementado aí sobre os direitos da pessoa com deficiência. Remete-se, então, o relatório desse Estado-parte, né, ao secretário-geral das Nações Unidas para saber se realmente houve progresso aí, se alcançou o esperado em relação à convenção, tá bom? Maravilha! O Estado, então, que tiver submetido ao comitê um relatório inicial e abrangente, ele não vai precisar, em relatórios subsequentes, repetir informações já apresentadas. Legal! Ele vai fazer outros novos relatórios, mas sem citar, então, aquilo que já estava lá atrás, né? O que ele já citou. Os relatórios podem apontar os fatores e as dificuldades, né, que afetam, então, o cumprimento das obrigações decorrentes na convenção, caso as tenha. De repente, nem as tem, né? E se tiver, né, pessoal, como sempre, o comitê ele vai auxiliar aí esse Estado-parte, tá? Esse comitê vai fazer esse auxílio para que esse Estado-parte possa, então, implementar esse tratado ou convenção internacional dentro do bojo, dentro do ordenamento jurídico, tá bom? Então, muito cuidado. A cada 4 anos, então, a gente vai fazer aí, vai submeter um relatório aí do que está sendo feito em relação a essa medida que nós tomamos sobre o Tratado de Nova York, sobre esta convenção. Tranquilo? E a gente vai fazer uma questão, então, para finalizar. A gente foi conversando, assim, sobre toda a questão aí, sobre todos os artigos no que tange ao direito da pessoa com deficiência, né? A gente sabe que existe um comitê, ele tem 18 membros, a eleição, por exemplo, ela se dá uma vez, eles podem ser reeleitos, né? O período é de 4 anos, podendo ser reeleitos uma única vez. Os estados submeterão um relatório. Esse relatório pode conter aí as dificuldades que os estados enfrentam. Os estados não precisam repetir as informações todas as vezes no relatório, essas informações, então, elas podem, né, ser subsidiadas uma única vez e as demais serem suprimidas. Os direitos da pessoa com deficiência, a gente viu que eles são direitos amplos, né? O Estado tem que buscar sempre implementar, a fim de que, claro, com menor custo, as pessoas com deficiências sejam cada vez mais inseridas, né, em todo o contexto, seja esse contexto social, familiar, seja esse contexto no que tange a herança, seja esse contexto aí na educação, na saúde, no contexto orientativo realmente, no contexto de lazer, tá bom? Então, tudo isso, a participação na vida política, o Estado sempre tem que fomentar, o Estado sempre tem que garantir o acesso, tá bom? Igualitário das pessoas com deficiência da forma mais ampla possível. Então, vamos lá. Ano 24, né, Banca CESP, inspetor de polícia do STJ. No que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, à luz da Convenção, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Resolução 401 de 21 do CNJ, julgue o item que segue. Então, ele misturou várias aqui para pedir um item. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi internalizada no Brasil com status normativo equivalente ao de emenda constitucional. Pronto, pessoal, a Convenção de Nova York, né, ou a Convenção sobre as pessoas com deficiência, claro, ela foi internalizada com status de emenda constitucional, ela passa pelo rito qualificado, ela data de 2009, né, e tá aqui, olha que bacana, eu sempre falo para vocês, dá uma checada no ano para a gente realmente ter certeza se é possível ela ter esse status normativo equivalente a uma emenda constitucional. Por quê? Porque se for antes de 2004, é impossível ter esse status de emenda constitucional, porque ainda não estava em vigor a emenda 45 de 2004, que previu aí esse rito especial, tá? Então, essa aqui é uma questão bem tranquila, bem fácil, né, do STJ, de analista, uma questão, assim, realmente bem tranquila, que se refere aos direitos da pessoa com deficiência ou ao Tratado de Nova York. E claro, né, pessoal, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que se atentar, então, quando cair uma questão aí sobre pessoa com deficiência. E aí, eu vou falar particularmente assim para vocês, acredito que são questões fáceis, tá? Que vocês precisam saber realmente aqui, a Convenção de Nova York, né, datada de 2009, portanto, aqui a gente já viu, já estudou que Tratado de Marrakech e Convenção de Nova York são dois tratados ou duas convenções que tratam de deficiência, né? Aqui uma deficiência geral e o Tratado de Marrakech é a deficiência visual, que é o acesso a obras literárias. Então, ambos possuem status de emenda à Constituição e isso é amplamente cobrado. Agora, o que está ali dentro é amplo, né, pessoal? O Tratado de Marrakech é a acessibilidade de obras, né, de biografias,
E aqui, pessoal, são as deficiências no geral, tá? Das pessoas com deficiência. A gente viu que trata de direitos e liberdades fundamentais, a gente viu que trata de direitos sociais, de direitos como um todo, de forma ampla, e tentando sempre buscar, então, a igualdade, tá bom? Aqui, acredito ser o principal ponto, realmente, ele ter status de emenda à Constituição, tá? E a leitura, obviamente, como sendo obrigatória, gabarito certo, né? A leitura como sendo obrigatória, tá bom? Vamos lá fazer mais uma questão? Banca CESP também, Câmara dos Deputados, né? Analista consultor legislativo. Considerando o disposto, então, na Convenção de Nova York, promovida pela ONU, julgue o item subsequente. Na Convenção em Apreço, é prevista a constituição de um comitê sobre os direitos da pessoa com deficiência, sendo a OMS o órgão responsável para prover o pessoal e também as instalações necessárias para o seu efetivo desempenho. Gente, a Organização Mundial da Saúde é que vai prover isso aqui ou não. O responsável era o secretário-geral da ONU, né? O secretário-geral da ONU ali, as Nações Unidas é que vão promover aí, então, a constituição desse comitê, as suas instalações, lembram-se disso? As instalações para prover esse comitê, a responsabilidade é da ONU, é do secretário-geral das Nações Unidas. A OMS não tem nada a ver aqui com o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Gabarito aqui errado, né? Gabarito errado, o responsável é o secretário-geral da ONU, né, pessoal? É a ONU que vai fazer, então, aí a manutenção desse comitê. Eles tentaram colocar uma OMS aqui no meio, né, para envolver, então, pessoa com deficiência aí com questões de saúde, né, pessoal? Aqui não. Aqui realmente é a ONU, são as Nações Unidas. O comitê realmente ele tem previsão na legislação, mas é o secretário-geral, inclusive é ele quem vai receber os relatórios, né, oriundos dos estados, também fazer a manutenção, vai garantir as instalações, dentre outros aí, para os membros e para o funcionamento, então, deste comitê, tá bom? E aí, pessoal, com isso, né, nós realmente encerramos, então, o estudo da nossa convenção, nosso Tratado de Nova York, que fala aí sobre pessoas com deficiência, tá bom? Lembrando sempre da amplitude do leque, lembrando do comitê, lembrando que a eleição é por 4 anos, prorrogável por mais 4, do secretário-geral, né, da ONU, que recebe os relatórios dos estados, tá bom? Vamos lembrar dessas nuances. E se cair aí do artigo 1 até o último artigo aí dessa legislação para vocês, deste decreto, desta convenção, deste tratado internacional, eu tenho certeza que vocês vão matar de plano, de primeira, porque é muito simples, pessoal, é muito fácil, que está buscando a igualdade. E aí vocês já sabem todos os direitos e liberdades fundamentais, as garantias sociais, e o mais que perguntar para vocês, vocês também vão saber a respeito das pessoas com deficiência, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo encontro para continuarmos então a nossa conversa sobre os direitos humanos. Um abraço e até o próximo encontro.